Vou começar por agradecer muito à Aurora Rodrigues por estar connosco, por ter a disponibilidade para falar connosco, e vou começar por perguntar como é que se quer apresentar. O que é que acha mais importante dizer sobre si, sobre o seu percurso? É difícil. Para qualquer pessoa, e para mim também, dizer quem que eu sou. Eu sou tanta coisa, tantas pessoas ao mesmo tempo, e no fundo acabo por ser aquilo que foi sendo a minha vida, o meu percurso e as pessoas que me marcaram. Pode apresentar-me como uma antifascista, que é aquilo que eu sempre fui e sou. Uma feminista, que também sou e sempre fui, desde que tenho consciência do papel das mulheres, o que aprendi com a minha mãe, que era uma mulher que tinha a terceira classe apenas, mas era uma feminista. Antes do seu tempo, tinha consciência dos direitos das mulheres, de que ela, efetivamente, acabou por não usufruir. Sou licenciada em Direito. Fui isso, magistrada do Ministério Público, sou membro da direção da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, sou membro na mesa da Assembleia Geral da FEM, da Feminista do Movimento, sou e fui presa política em 1973, portanto vai fazer 50 anos. Foi um período curto da vida, relativamente curto, mas demasiado intenso e doloroso. No fundo, é isso. É isso que eu sou, tudo isto. Como todas as pessoas, quando olham para si, vão encontrar muita gente. Portanto, não era só o Fernando Pessoa que tinha muitas pessoas na cabeça. Somos personagens com muitas vidas. A Aurora referiu que tinha sido presa política e eu gostava que começássemos por aí. Sim, Pelas circunstâncias em que a Aurora foi presa, das circunstâncias e as memórias da prisão antes do 25 de Abril. O que sim, achar mais relevante contar e o que achar que é mais pertinente e que fale mais da sua condição enquanto presa política, enquanto mulher. enquanto mulher. Portanto, eu, quando fui presa, estava no terceiro ano da Faculdade de Direito de Lisboa. Tinha uma posição era contra a ditadura, era contra a guerra colonial que existia na altura tinha consciência dos meus direitos de mulher que eram negados completamente no curso de Direito quando eu frequentei. Portanto, havia alguns vislumbres que algumas pessoas davam que os nossos direitos estavam sendo dados das mulheres. Mas nas sedentas, nos livros, nas aulas, era-nos recordado sempre, e nos códigos, que as mulheres eram subalternas, que as mulheres, no fundo, não tinham uma existência própria. As mulheres dependiam sempre do homem, ou o marido, ou o pai. Portanto, nos manuais que eu estudei inicialmente, quando entrei para Direito e nos anos a seguir, é que as mulheres, o estatuto era de não existência, de não haver direitos. De qualquer modo, nós tínhamos a noção que os tínhamos, não éramos muito menos alunas, mulheres estudantes de direito do que homens, quando nos queriam reprovar, por exemplo, os professores diziam: "Portanto, já teve tempo para arranjar marido, portanto pode ir aí para a escola em frente", que era letras. E era assim uma espécie de insulto. Portanto, nós, quando íamos para direito, as mulheres, era para arranjar o marido, que havia lá mais homens. As mulheres não Uh, podiam ser juristas de pleno direito, não é? não, e não era, porque só depois do 25 de Abril é que as mulheres puderam ser magistradas, juízes, magistradas do Ministério Público.
tal como eu fui, que a carreira da magistratura, a carreira da diplomacia também estavam vedadas às mulheres. E exatamente porque alguns académicos até teorizaram esta questão e diziam que as mulheres não tinham força de ânimo. São E demasiado como, sensíveis, não é? E sim, permeáveis. exatamente. Mas ao mesmo tempo as mulheres, direito, e não só, as mulheres em todo o país, eram presas e eram torturadas. Portanto, elas não tinham fortaleza de ânimo, mas para a tortura também serviam. Eu fui presa, portanto, numa altura em que tinha posição político-partidária, tinha assumido uma posição político-partidária na sequência do assassinato do José António Ribeiro Santos, um colega meu amigo, que foi assassinado a tiro no dia 12 de outubro de 1973. E a Eu Aurora até estava presente, não era? eu estava ao lado dele, eu estava com ele, estava no anfiteatro, isto foi Económicas, uma reunião dos estudantes, o anfiteatro estava cheio, entraram dois pitos e um deles disparou diretamente à queima-roupa sobre José António Ribeiro Santos. Eu estava presente. E até aí eu era a única pessoa na minha família que tinha entrado na universidade. E como tal, eu, embora estivesse no movimento estudantil, achava até aí que ia acabar o curso de Direito. Nessa noite, achei que isso não tinha, não era importante. Era importante era lutar contra a ditadura e que eles não iriam assassinar mais ninguém, pelo menos mantendo-me eu em silêncio. Não sei se aqui terá contribuído o facto de eu ser mulher e, portanto, ter sentido mais um choque, não sei, penso que não, que sentiu e sentiram os camaradas também, os homens, e nessa noite eu aderi à organização político-partidária a que o José António Ribeiro Santos pertencia, que é a Federação dos Estudantes Marxistas-Leninistas, que era a secção estudantil do MRPP. E na sequência disso fui presa, eu sabia sabíamos todos e todas que era o risco que nós corríamos, nós sabíamos que um dia podia acontecer. Por A acaso, Aurora quando eu... refere isso várias vezes no livro, não é? Sim, 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 Gente Comum, uma história na PIDE. Diz que sabia perfeitamente que era um risco muito palpável, não é? exato. Sentiu que- Quase que eu sabia que era seguida, aliás, era muito cautelosa, até tinha duas casas e depois, por vezes, ia dormir ao quarto de uma amiga, portanto, para despistar. E quando fazia pinturas murais numa zona de Lisboa, dormia numa casa. Quando tinha outras atividades, dormia noutra casa. Outras vezes ia dormir ao quarto da Maria do Carmo, que era a minha colega, de direito, e que tinha daqueles quartos independentes que tinham uma entrada própria, não passavam pela casa do senhorio. E eu ia dormir à casa dela. Portanto, eu era muito cuidadosa e fui presa, não foi a nenhuma atuação partidária, eu fui presa num protesto estudantil frente a letras na cidade universitária de Lisboa, o protesto contra as prisões que tinha havido no 1º de maio de 73. Para falar na tortura e para ir mais diretamente àquele período de extrema intensidade e extrema violência, é que eu, quando fui presa eu e uma outra rapariga, a Conceição Granger. Portanto, os outros éramos 21 e os restantes eram rapazes. Quando fui presa, fui logo isolada, nunca mais vi ninguém das pessoas que tinham sido presas comigo, depois de chegar a Caxias, porque primeiro passámos pelo comando da PSP de Lisboa. Quem nos prendeu foi a PSP, que nos entregou à PIDE em Caxias. Aí a primeira ação violenta foi humilhante, foi despirem-me, portanto, numa espécie de espaço de open space, uma secretaria,
onde havia várias pessoas, e despiram-me completamente. Duas PIDs, duas mulheres. A PID Albertina e a PID Madalena. E despiram-me de tudo. E depois os indivíduos que estavam, os homens e as mulheres que estavam depois lá na dita secretaria, comentavam, faziam comentários sobre o meu corpo. Aliás, essas duas PIDs eu só volto a encontrar depois já no final, já na parte final da tortura. Entretanto, eu vou para o Reduto Norte. Portanto, isto tudo se passa em Caxias. Há uma, que fica ali na Marginal, há uma parte do forte, que está lá no alto, daquele forte militar, há uma parte do Reduto Sul, que era da PID, e uma parte, que é o Reduto Norte, era dos serviços prisionais. Ainda hoje, ambas, ambos os redutos do Forte Caxias são cadeias. É uma cadeia de alta segurança. E, entretanto, eu estava logo no princípio, depois dessa humilhação, da fotografia, levaram-me para o Reduto Norte. O Reduto Norte, dos guardas prisionais, os PIDs não entravam nessa altura, em 73. Eles iam-nos buscar à porta. E foram buscar, fizeram o interrogatório, e foi o único auto em que eu vi um indivíduo a escrever, numa máquina de escrever. E esse auto é o auto de perguntas, eles até não chamam auto de interrogatório barbudo. E não me começaram a torturar logo nessa altura. Só mais tarde deixaram-me estar lá, desde o dia 3, no Reduto Norte entravam os guardas prisionais, à meia-da-noite punham uma lanterna em cima dos olhos, uma luz forte, mas fui ao médico logo no segundo dia, e a ida ao médico destinava-se a saber até que ponto se podia ser torturado sem morrer lá dentro. Qual era o limite da tortura daquele preso? E Eu lembro-me de ver mim, a Aurora dizer numa sessão informal que a tortura da PIDE era medicamente assistida, não é? exatamente, e eu tive a prova disso, só que era medicamente assistida, porque quando foi o grande espancamento, que foi anunciado uns dias antes, diziam que vinha a brigada dos índios, e que liam, portanto, uns com os outros, falavam no horror da brigada dos índios, arrancavam unhas, falavam e depois diziam um para o outro: estás a ver ali, ainda se vê a mancha de sangue na parede. Mas isto para meter medo. E depois houve o dia do espancamento, que é assim uma espécie de um filme de terror, em que eu estou, ele primeiro tinha entrado, este indivíduo, com o outro, daí que era uma brigada, mas só um é que atuava, e que era indiano, inglês, e o indivíduo, quando voltou, entrou uma primeira vez para eu assinar umas declarações que eu não tinha prestado. E depois saiu e disse: volto daqui a uma hora. E voltou, portanto, vinha, isto foi uma prova também, achei eu, de que eles eram drogados, portanto, tal como na guerra, porque estes indivíduos, muitos deles eram, aliás, eles os mesmos, estavam nas colónias também, quando calhava, quando era a sua vez, e eles eram drogados. E esse indivíduo, quando entrou dessa segunda vez na cela de tortura, estava completamente diferente. O rosto estava diferente, os olhos estavam injetados. E ele começou a bater, a espancar, sem dizer uma palavra. E eu também não dizia nada. Quando ele entrou, eu estava no meio da cela. E então eu mantive-me com as mãos nos bolsos e sentia os impulsos. Portanto, sentia-me ser sacudida pelas pancadas, que eram sobretudo na zona lateral da perna, por cima do joelho, da articulação do joelho, que é um músculo qualquer, era na cara também. As mãos não apanharam tanto que eu mantive as mãos nos bolsos, mas tanto na cara, nas pernas, e ele bateu, sem dizer nada. E, entretanto, há uma altura que entram outros indivíduos, outros PIDs, agarram-no
e levaram-no para fora da cela, porque ele não parava, ele só saiu quando foi agarrado. E eu senti mal, senti uma coisa na barriga, no estômago, e não sabia se era para ir à casa de banho, mas o que era aquilo? Mas fui. E, portanto, tinha uma hemorragia, que não era menstruação, eles, uma hemorragia interna, eles na altura, isso é uma das coisas que faziam com as mulheres, não foi menstruação nessa situação, mas noutras era. E eles utilizavam a condição feminina, a condição das mulheres serem menstruadas, para as humilharem e torturarem ainda mais. Mas eu acho que este ponto é tão forte, tão expressivo e tão importante que gostava só de retomar um bocadinho a ideia antes da Aurora prosseguir, esta ideia de que as mulheres menstruarem na prisão sem condições de higiene, não é? E serem usada ainda como forma de humilhação. Eu acho que é É, aquelas coisas que muita gente não pensará, não é? Ou que pode parecer um pormenor, mas não é um pormenor não, no contexto de uma prisão. é usado para dar a ideia de sujidade e é preciso notar que na cela de tortura, portanto, no Reduto Norte, talvez pudessem algumas mulheres da família lhes levasse ter pensos, ter alguns produtos de higiene para o período menstrual. Na cela de tortura não havia nada. Não havia um pedaço de sabão, não havia uma toalha, não havia uma pasta de dentes, não havia, portanto, com que uma mulher, e não havia um bidé, e nós, na tortura do sono, que era a tortura privilegiada, portanto, aquela que eles mais usavam, não se podia tomar banho. Aliás, se tomasse um duche, a pessoa podia morrer, que era uma coisa que eles não queriam que acontecesse lá dentro. E, portanto, eles utilizavam as mulheres não se poderem limpar para as humilhar ainda mais. Eu, nessa fase, portanto, eu tive, quando estive na tortura, tive de facto menstruação, mas foi um fluxo, talvez por circunstâncias, muito pequeno, e, portanto, não houve, limpei com papel higiênico, e, portanto, não houve problema com ele. Mas essa hemorragia foi a mesma coisa. Mas essa hemorragia não foi menstruação, foi uma hemorragia interna. E eu perdi os sentidos. E quando eles me estavam a levar em braços, entrou o médico e o inspetor do meu processo. Portanto, aquilo que eu falo é que é medicamente assistida, o médico estava do lado de fora a assistir ao espancamento e deve ter achado que naquela altura tinha que intervir e o pito tinha que parar, senão matava. E foi aí que terá sido ele a dizer aos outros para irem buscar. Este é um dos aspectos, portanto, a tortura que mais, e também o outro aspecto de conspurcar, de sujar, de humilhar através de quebrar aquela castidade que eles provavelmente achavam que as mulheres sentiriam que tinham, só a mulheres, eu só ouvi relatos de mulheres a quem escarraram para cima. E fui uma delas. Portanto, logo no início do período de tortura, do grande período de tortura, mais longo, eles, homens, muitos, fizeram uma espécie de descarro ao alvo. Eu penso que é para sentir, para a pessoa se sentir suja. Houve outra mulher que me contou e que nos relatos consta que isso aconteceu, a Maria Custódia Chibano. E, curiosamente, o inspetor dela, o Américo da Silva Carvalho, foi o mesmo que o meu inspetor. A tortura mais prolongada foi contínua e que eles mais utilizavam era a tortura do sono. Portanto, num primeiro período, eu estive 16 dias e 16 noites, portanto, ininterruptamente, sem dormir absolutamente nada. Havia mulheres sempre presentes na cela de tortura, e há um aspecto muito curioso nesta questão da presença das mulheres. Elas participavam na tortura, tal como os homens, provocavam, tal como os homens, para nos fazerem sentir mal. Depois havia uma PIDE que alternava, que fazia o papel de boa, que era a PIDE Lourdes, que era minha amiga,
e tinha muita pena de mim, isto tudo entre comas, aspas, 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 mas era o papel que ele desempenhava. Contava no livros que tinha lido, filmes que tinha visto, e aliás, portanto, foi ela que um dia chegou e disse, uma noite, foi numa noite, ela disse-me, eu ontem fui à praia, está tão bom, se tu falasses, podias ir à praia, tu não sabes o que estás a perder, se tu falasses, e depois o mar, e lá me descreveu a praia, e eu disse, a determinada altura, eu não sei nadar, e então, de certo modo, para desmontar o que ela estava a dizer, mas também porque era verdade. E então, a Lourdes ensinou-me a nadar, deitou-se na cela e fez-me os gestos, isto durante a noite, uma cela de tortura, com uma pessoa sozinha com outra, que é uma cela de tortura, uma cela nua, ela ensinando os movimentos natatórios. Só que a partir daí, tudo isto era sempre gravado, e a partir daí passaram a fazer-me elas a tortura do afogamento, porque só elas é que entravam na casa de banho. Eu nunca entrei na casa de banho sozinha, estava sempre acompanhada, a porta aberta e acompanhada, mas só as mulheres é que entravam. E as outras mulheres, não ela, porque ela era filha boa, as outras mulheres passaram a encher o lavatório da casa de banho com água e a enfiar-me com a cara para baixo, a cabeça lá dentro. A cabeça não cabia toda, mas dava para sufocar. Entretanto, há um aspecto muito curioso neste papel das mulheres, é que no processo, o meu processo, está junto com os processos das pessoas que foram presas, que vivem na altura. E em momento algum é mencionada alguma vez uma mulher. Era de tal modo, de alguma mulher pide, era de tal modo a subalternização, a ideia que eles tinham do não estatuto da mulher, que nem como pides as colocaram. Portanto, as mulheres não apareciam. É como se não existissem, não é? É como se não existissem, mas elas faziam a mesma tortura que os homens faziam. Só que aparecem só homens nos processos, os inspectores, o fulano tal, e os agentes, e não sei quais, e não aparece nunca uma única referência de uma mulher. E isto é muito curioso, porque até aí, até como neste papel de torcionárias, até aí eles lhe tiram o nome. Portanto, é muito Pagam as curioso. mulheres, quer como resistentes, quer como As torcionárias também não tinham nome, funcionárias também não de... aparecem. As Sim. resistentes aparecem, estão a ser torturadas, portanto, aparecem. E são as presas, e são identificadas. Mas as mulheres que as torturaram, as mulheres pídeis, que também lá estavam, talvez numa menor proporção que os homens, mas estavam sempre presentes, pelo menos estava nas celas de tortura sempre presente uma mulher. E não aparece nunca o nome de uma mulher em todo o processo. É uma coisa muito, muito curiosa, que é a ideia que eles tinham, que nem para isso, se calhar, as mulheres mereciam ter nome. Mesmo que fosse aí como no papel de carrasco. E isso é muito curioso. Portanto, esta tortura e esta situação que se prolonga, eu só, por exemplo, na cela de tortura, eu só mudei de roupa uma vez, porque foi quando depois do espancamento, com o sangue, portanto, eu deitei sangue da cara, do nariz, quer dizer, a blusa ficou cheia de sangue. E eles foram buscar outra blusa, mudaram a roupa, e troquei de roupa, mas foi a única vez que troquei. Eu, durante aquele tempo todo, não tomei duche, não me lavei convenientemente a não ser a cara, mas mesmo isso só com água, havia papel higiênico e mais nada. Quanto tempo durou esse período em que esteve presa, Aurora?
O período em que eu estive presa, portanto, foi aquele da tortura, foi quase todo o período de prisão. E a prisão foi a prisão preventiva, foram os 3 meses em que Era o naquela limite, não é? altura, se não obtinham provas, e a confissão era a rainha das provas, é aquela que eles mais consideravam, ou alguém poderia denunciar, ou eu denunciava as minhas atividades, portanto confessava, ou não ia a julgamento. E eles comigo não tiveram o suficiente para me levar a julgamento. Eles encontraram os panfletos da organização, mas não conseguiriam provar que aqueles panfletos eram meus. Há um auto em que eles me perguntam quem estava a esclarecer, onde obteve, e depois está a resposta. Respondeu 2 pontos que não esclarece. Tanto eles não, mesmo os tribunais plenários, era muito difícil condenarem-me e levarem-me a julgamento só com aquilo. Entretanto, é muito curioso, esses conflitos foram apanhados na busca e para aqui lembrar todos os factos e os nomes, porque eu tenho uma memória excelente, em parte, para meu mal, mas eu consigo recordar-me de todos os pormenores, de todos os detalhes. Mas isso foi porque um acaso ter este tipo de memória, senão tudo teria sido negado. E isto é de tal modo o esquecimento que houve uma historiadora, por sinal, uma mulher, que, portanto, consultou o meu processo e põe-me só, portanto, nunca me ouviu e coloca-me sempre a entrar e a sair com o José Lamego. É verdade que eu fui presa no mesmo dia que o José Lamego, mas nem sequer foi exatamente nas mesmas circunstâncias. Mas ele era homem, portanto eu fico subalternizada em função de uma pessoa. Nós fomos presos no mesmo dia, não exatamente no mesmo local. Não saímos no mesmo dia. E na prisão nunca nos vimos. Portanto, é uma pessoa de quem eu sou amiga, mas eu não teria que funcionar como apêndice de um homem. E foi isso que foi feito. E diga-se a verdade, eu fiquei chocada quando li isso, porque não me procuraram ouvir nem perguntar o que é que me tinha acontecido. Que, como era mulher, penso eu, não, e no entanto, eu tinha sido, era na altura estudante, era de uma organização partidária, que até era um partido pequeno, embora tivesse grande atividade na altura, mas tinha pouco peso político, portanto, pouco peso no mundo na altura, pouco reconhecimento. E por isso ninguém ouviu, ninguém destacou, e o mesmo que fizeram a mim, fizeram outras mulheres. E, sobretudo, das outras mulheres nem o nome conhecem. Grande parte dos presos e das presas políticas, sobretudo das presas políticas, não é conhecido o nome. No coletivo, o nome delas foi apagado, mas elas estiveram lá. Aliás, a Susana Sousa Dias, quando fez o documentário em que falou das mulheres presas, ela diz que ficou muito surpreendida por haver tantas mulheres como homens. Portanto, há aqui uma questão que me parece essencial. As mulheres foram apagadas da resistência. E isto não é por acaso. Isto tem que ver com tudo o resto. As mulheres são apagadas da história. As mulheres deixam de ter nome quando casam. E por aí adiante. Portanto, as mulheres, e em Portugal não é dos piores países, porque ainda mantém o nome delas, noutros países, pura e simplesmente o nome delas desaparece e fica só o nome do marido. E o nome do homem. As mulheres nem nome têm. E na resistência aconteceu o mesmo. A gente comum, tem que ver, eu era de facto uma rapariga que nunca podia ser uma dirigente partidária, até pela idade que tinha 21 anos. E aconteceu-me o mesmo que aconteceu a muitas mulheres que depois ninguém ouviu, ninguém procurou, ninguém perguntou o nome, não o escreveu.
E é também a nome dessas mulheres que eu achei que devia escrever isto. Nós estivemos lá, é verdade, nós fomos torturadas e muitas vezes até utilizando a nossa condição de mulheres para nos torturarem e humilharem, conspurcarem ainda mais. Utilizando o Portanto, corpo feminino e utilizando a experiência. exatamente. Aurora, eu vou-lhe fazer uma última pergunta, adoraria continuar a conversar, mas termina o livro, a Aurora termina o livro dizendo que, com uma nota de reconhecimento da mudança, mas de alguma esperança, pelo menos para mim foi assim que eu li, a dizer que o processo de construção de uma sociedade mais justa e mais livre é certamente mais difícil do que a Aurora pensou aos 21 anos. Neste processo de reconhecimento e nesta nota de reconhecimento dos desafios, como é que a Aurora lê hoje, como é que se posiciona sobre o que hoje acontece relativamente aos direitos das mulheres? Nós estamos mais longe, estamos mais perto, é mais difícil, o caminho é mais sinuoso, quais são os grandes obstáculos hoje aos direitos das mulheres? Eu sei que é uma resposta sobre a qual teria muito a dizer, infelizmente temos uns minutinhos finais. 2 minutinhos, mas sinuoso o caminho é. Portanto, isto é quase como aquela obra, 2 passos em frente e um para trás. Mas nós de vez em quando assistimos a momentos de retrocesso. Talvez este momento seja este momento que nós estamos a viver, não em todo o mundo, não só em Portugal, seja, nem sobretudo em Portugal, talvez nós estejamos a assistir a um retrocesso, a uma vaga que nos está a fazer andar para trás. Mas isto tem que ver com o aparecimento de movimentos de direita, de extrema-direita, de movimentos fascistas, e não podemos ter dúvidas nenhumas que as coisas têm todas que ver umas com as outras. E os fascistas, a extrema-direita, sempre desprezou as mulheres, sempre as subalternizou, sempre as mandou para casa cozer meias. Agora já não se cosem meias, mas mandam-nas para casa, mandam-nas, remetem-nas, ou tentam remetê-las para o espaço privado, ficando os homens com o espaço público. Depois mostram uma mulher como exemplo, olha, esta está aqui, afinal nós reconhecemos as mulheres. Não reconhecem, coisa em cima nenhuma, há um retrocesso nos direitos das mulheres. Não me parece que haja qualquer motivo para perder a esperança. Há motivos para lutar dobradamente, porque o caminho está a ser feito. E as mulheres não estão a desistir, nem vão desistir nunca. Basta ver, portanto, as manifestações na rua, que cada vez têm mais mulheres, têm maior número, e por todo o mundo, e as mulheres no Afeganistão, onde deve ser extremamente difícil fazer manifestações, no Irão, e as mulheres fazem. Portanto, as mulheres, isto é um sinal excelente, as mulheres veem que os seus direitos são muitas vezes retirados, sobretudo no Ocidente, mas que ela, porque nos outros países não houve, houve no Afeganistão, antes, alguns, no Irão não, mas as mulheres, mesmo perante Inês, com esse panorama que as podia levar a desistir, elas não desistem, nem desistem nem podem, porque o mundo vai mudar um dia, não sabemos quando, mas vai mudar, e são as mulheres que o mudam. Por isso, nós não podemos, de forma alguma, perder a esperança. E eu disse muito bem, a Maria João, que este livro é um livro de esperança, e é verdade. Nós somos capazes, e o que eu quis foi transmitir foi isso mesmo. Obrigada, Maria João. Obrigada, Aurora. Muito obrigada mesmo